Vamos agora conversar com a Amanda Tauana. Ela que é médica dermatologista e que vai conversar com a gente nesse exato momento sobre a questão dessas quedas. Aí na tua casa tá tendo quedas também? Quedas de madeixas, de fios de cabelo? Preocupante. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia, obrigada pelo convite. Prazer sempre te receber aqui no nosso programa. Tá? Ela já tem cartão VIP, tá sempre aqui com a gente, porque a gente escolhe os melhores profissionais e ela é uma das profissionais que a gente tira o chapéu na credibilidade, no respeito, né, de verdade aí com você que tá em casa. E assim, quando a gente olha pra cá, a gente imagina, será que essa quantidade de fios que caem é o certo? Vamos falar sobre quedas. Né? Ai. Nossa, é muito comum vocês terem essa queda de cabelo. É comum a gente receber nos nossos consultórios a queixa de queda de cabelo. Mas e aí? Qual é a quantidade correta ou a quantidade de fios esperada para você perder? A gente perde todo dia de 100 a 150 fios por dia. E dá um trufozinho pequeno. Se você lava o cabelo todo dia, cai 100 a 150. Mas tem gente que lava o cabelo uma vez na semana. Então, se somando, quando ele vai lavar uma vez na semana, cai em 700 ou mais. Por isso que é super importante, toda vez que a gente vai conversar com o paciente, saber a quantidade de vezes que ele lava o cabelo. Você lava quantas vezes, Vanusa? Eu lavo quase todo dia. Exatamente. Antigamente eu lavava todos os dias. Depois, de uns 3 anos pra cá que eu voltei pra mídia, né, pra televisão, a gente se sente nessa necessidade, porque tem sempre que mexer no cabelo e tudo, então assim, lavo hoje, amanhã não lavo, depois da manhã eu lavo novamente. E você que acaba tendo atividade física... eu lavo quase todos os dias. Exatamente, é que eu ia falar, que os pacientes acham que quando tá caindo o cabelo, vai lavar e o cabelo vai cair ainda mais. Não é o fato de você lavar o seu cabelo que ele vai cair. Então, se você faz atividade física ou se você está tendo essa queda, não precisa ficar preocupada que pode ou não pode lavar o cabelo. Então vamos lá, a gente já ouviu muitas pessoas dizerem que lavar o cabelo... No passado, menina não lava esse cabelo todo dia, que esse cabelo vai se acabar. Exatamente, né? As pessoas gostavam muito de dizer isso. Por isso que é importante a gente falar. Então, se o seu cabelo precisa ser lavado todo dia, pode lavar o cabelo todo dia. Se você tem aquele cabelo oleoso e tem a necessidade, ou você sua todo dia na academia, é super importante você lavar o cabelo. Pronto. Vamos falar então, o corpo muitas vezes não necessita, num banho você usou ali o sabonete, Costumam dizer que se você vai banhar muitas vezes durante o dia, você tem que ter cuidado com o excesso de sabonete que você vai utilizar. Exatamente. Assim também é o shampoo? Só em relação à pele, princípio. A gente realmente orienta que dermatologista não banha muitas vezes no dia. Então, os banhos têm que ser rápido, não utilizar água quente e sempre passar o hidratante logo depois do banho. Sei. Em relação aos cabelos, a gente tem que pensar que tem que fazer essa limpeza. Então, vamos aqui. Você realmente sabe lavar o seu cabelo? Primeiramente, a gente vai passar o shampoo e esfregar o couro cabeludo, porque tem mania de gente fazer isso aqui com o cabelo no shampoo. E isso não é necessário. As pontas, elas são lavadas com a saída da espuminha do couro cabeludo, para poder não ressecar. E depois você fecha aquela cutícula do cabelo que foi lavada com o uso do condicionador, máscara, e lembrar que a máscara é utilizada nas pontas do cabelo e não na raiz, porque isso pode favorecer uma maior oleosidade e o aumento da caspa. Você conhece alguém que tem caspa? Várias pessoas. Exatamente. Várias pessoas. E é uma das coisas que a gente fala, lavar o cabelo melhora a qualidade do couro cabeludo. É o que as pessoas muitas vezes pensam o contrário, né? Não, eu vou evitar lavar mais vezes, porque eu sei que o que vai acontecer é que vai ter mais caspa. Ao contrário, né? Exatamente. Essa questão de você usar creme também desde o couro cabeludo até as pontas é um erro. Exatamente, porque pode causar um ambiente favorável para o aumento da caspa. E quais são outras causas que podem piorar a sua caspa?
O estresse, o uso de bebidas alcoólicas, o fato de você não lavar de forma frequente. Então, a gente tem que sempre orientar a população a manter esse hábito de higiene de forma saudável. Quando você falou lavar bem o couro cabeludo, qual é o erro frequente na hora de lavar? As unhas ou se lava com as pontas dos dedos? Não vai fazer o trauma das unhas, esfregar. Então, você vai usar a ponta do seu dedo fazendo uma massagem no couro cabeludo. Ah, que interessante. E outra coisa, porque eu sei que a gente tem muita mulher assistindo o programa, Sim. né? Essa questão dos alisamentos. A gente sempre fala que é importante a gente diferenciar a queda da quebra do fio. Então, tem pacientes que a gente sabe que cai o fio do couro cabeludo, isso é a queda. Mas tem pacientes que sofrem um processo de quebra química, por alisamento constante, ou aquele paciente que a gente vê cheio de franjinha aqui, só os pontinhos todos quebrados de tanto usar prancha, secador. Então é super importante você tentar espaçar ao máximo as sessões de seu alisamento, porque tem gente que quer alisar de 2 em 2 meses, né? Tentar manter, a gente tem que estimular as mulheres e os homens a alisar cada vez menos os cabelos para manter a sua forma natural, mais saudável. E também pensar no fator de que evitar essas fontes de calor. Você usa um protetor térmico quando vai se arrumar? Quando eu tô com a Cristina, sim. Muitas Perfeito. vezes não. Confesso que em casa, na hora da pressa, eu passo ali um produtozinho mais nas pontas, mas não chega a ser mais um cremezinho, algo apropriado. Isso, mas os leave-ins, em geral, eles funcionam como protetores Sim. térmicos, mas é importante a gente saber qual o produto. Sim. Mas, pelo menos, você tá tendo essa preocupação Verdade. de cuidar das pontas. E principalmente nas pontas, né? Que é isso que é importante lembrar, né? Que não é do couro cabeludo. E uma das coisas que você falou sobre o esfregar e lavar o cabelo. Eu acredito que muitas pessoas fazem isso. Com certeza. Por isso que muitas vezes você vê umas pontas ressecadas, né? Porque aonde você deveria verdadeiramente estar fazendo o esfregar das madeixas, você não faz. E quando você falou da quebra do fio, né? E não do fio de cabelo caindo, isso vale chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque se você não viu aquele fio grande no chão e só vê pedaços, aí não é o fio que está caindo, mas é ele que está se quebrando, Exatamente, pela fragilidade das químicas. Tanto a coloração, então a gente conhece muita loira, Sim, né? Que a gente sim. sabe, eu mesma sou adepta das luzes, e a gente sabe que todas essas químicas, elas podem afetar a haste capilar. E é importante você tentar melhorar a qualidade dessa haste com esses processos de reconstrução. Lembrando que quando é uma quebra química, infelizmente é ter paciência que o processo ele vai sendo melhorado e o cabelo vai crescendo. E falar em cabelo crescendo, você sabe a taxa de velocidade que o cabelo cresce? Não, e tô curiosa. Já Exatamente. quero saber logo, porque eu acho que meu cabelo não cresce nunca, gente. Eu acho que meu cabelo não cresce nunca. Eu fico assim olhando, menino, tu ainda tá aí. E sabia que muitas pessoas pensam que o fato de usar shampoo bomba ou qualquer outros produtos acelera a taxa de crescimento, e isso não é verdade. Mentira. A gente tem a taxa de crescimento determinada geneticamente e, em média, o seu cabelo aí de casa, ele cresce de 1 a 1,5 centímetros por mês. Então, as loiras, elas conseguem bem acompanhar o crescimento do cabelo depois das luzes. Mas é importante a gente orientar, porque muita gente acaba caindo nessa história de shampoo bomba ou produto que acelera o crescimento do cabelo. Muito bom, interessante para aquelas mulheres que gostam de pintar as madeixas, né? Elas vão estar observando como é que está o crescimento desse cabelo mensalmente falando. Claro, não vai ficar ali o tempo todo colada, porque senão você não vive. Vai ficar só de olho no cabelo. Mas eu achei interessante quando você falou nessa questão do crescimento, porque as vitaminas que a pessoa toma, ou muitas vezes como está a nutrição dela, por isso que casa muito a ideia do dermatologista e a nutrição. Porque são as vitaminas que você coloca dentro de você, como está dentro de você. E aí eu pergunto, e as vitaminas que a gente ouve falar que são interessantes para usar por fora? Elas realmente são boas? Vamos lá, esse é um tema polêmico, né? E o que a gente sempre ressalta é que você tem que ter sua alimentação saudável, de forma que você faça atividades físicas e tente fazer as alimentações de forma correta. Porque a gente não vai suplementar, não são os nutracêuticos que vão fazer seu cabelo ser saudável, e sim uma alimentação correta.
Aí a gente entra no outro tema, pra que a gente vai ficar tomando um monte de vitamina se a gente não sabe se ela tá faltando na sua dieta? Então, por isso que é tão importante a gente estar aqui para conscientizar quem tá aí na casa que queda de cabelo é um sintoma e não um diagnóstico. Então, não pegue a receita da sua amiga ou você vá na farmácia e compre um nutracêutico, porque a gente tem que investigar o que realmente está causando a sua queda de cabelo. Como tá a sua tireoide? Como tá os seus níveis de vitamina D? Será se não tem uma anemia, uma deficiência de ferro que está fazendo esse cabelo? Porque pensa comigo, Vanusa, se o seu cabelo, o seu corpo entende que está faltando nutriente, ele vai produzir um cabelo bonito? Com certeza não, nem cabelo, nem unhas, né? Exatamente. Pele ressecada, tudo é sinal. Exatamente, então a gente tem que pensar aqui. Não adianta a gente pensar em nutriente de fora para dentro, a gente tem que pensar que um cabelo bonito, ele é interferido com a alimentação. Então você tem que buscar sim, seguir uma alimentação correta, fazer atividade física, se hidratar bem. Então, não esqueçam disso, antes de comprar um monte de suplemento, um monte de vitamina, a gente tem que investigar. Até porque tem muita queda de cabelo que não é causada por alteração nutricional. Tem processos autoimunes, como por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, a alopecia areata, que causa aqueles buraquinhos de face homogênea, no qual a gente tem uma perda abrupta dos cabelos. Então é super importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Muito boa essas dicas maravilhosas. Estou te falando que ela é maravilhosa. Vamos mostrar, Lorena? A Ana, a mecha que caiu da Ana aí no banheiro, pra gente saber se isso é normal ou não. Olha só, será que a Ana tá lavando essas madeixas, esses cabelos mais vezes? Ou passa uma semana, 15 dias... Não, gente, pelo amor de Deus, será que tem alguém que passa uma semana inteira sem lavar o cabelo? Tem. Pode ter certeza. Deus, e geralmente são aquelas consegue? pacientes conseguem, porque acaba que ela não entende a necessidade de... Não, uma pessoa que esteja acamada, uma pessoa que esteja doente, tudo bem. Mas assim, uma pessoa que está no dia a dia, no trabalho do dia a dia, passa mais de uma semana sem lavar? Passa. Principalmente aquelas pacientes que acabam que não gostam do seu cabelo natural e fazem escovinha. Então, às vezes, só tem tempo de ir no salão no final de semana. Ai, gente. Então, acaba fazendo a escova no final de semana. E desculpa, tá? Não fica nem cheiroso. Não pode, gente. Uma semana de cabelo sem lavar, lá em casa não dá, não. Olha aí o cabelo da Ana. A Ana tá tendo o eflúvio, né? Que é uma queda de cabelo. E aí, a gente precisa olhar para essa imagem e identificar o que tá causando. Então, Ana, eu sei que é desesperador, eu sei que você vai ficar angustiada, mas a gente tem que investigar de uma forma calma, uma anamnese bem feita para saber o que tá causando essa sua queda de cabelo. Então, é importante a gente entender, é todo banho que causa isso? Qual é a frequência de lavagem? Então, a gente tem que conversar direitinho para poder diagnosticar. Remédios influenciam? Com certeza. A gente sabe que alguns antidepressivos, alguns anticonvulsivantes, alguns remédios que são usados de forma rotineira podem causar. Uma coisa muito frequente é a gente observar a queda de cabelo após um emagrecimento importante. Então, pacientes que fizeram bariátrica ou pacientes que estão em dietas muito rigorosas, eles podem sim apresentar uma queda de cabelo significativa. É como eu falei, o corpo não tem tanto nutriente, está no processo de emagrecimento. Então, ele entende que não é para produzir cabelos naquele momento e aí os cabelos acabam entrando numa queda de cabelo agudo, que é o que a gente chama de eflúvio telógeno agudo, que pode se cronificar e formar um eflúvio telógeno crônico. Só são nomes mais específicos. Então, assim, na hora que ela vai procurar uma dermatologista, tem como ela avaliar como está esse couro e tem como ela ficar atenta relacionada aos produtos que ela também está utilizando ali, né? Exatamente. A gente sempre orienta quando o paciente vai para uma consulta dermatológica, ele falar pra gente todas as medicações que está tomando, quais são os hábitos de saúde, quais são os produtos que ela usa no couro cabeludo, saber se sabe lavar o cabelo. Então é importante a gente ter essa conversa, saber se teve alteração de peso, se fez algum exame complexo, recente, como por exemplo uma endoscopia, uma colonoscopia, se fez alguma cirurgia ou se foi submetida a algum ou outro procedimento estético para poder a gente ver essas relações. E sabia que o Covid também tem causado muita queda de cabelo? Ó, eu não vou mentir pra você, não. Eu senti e várias amigas que tiveram Covid também sentiram. A vacina, queira ou não queira, ela é nova, foi nova pra todo mundo, né? E a gente sabe que se algo foi tão prejudicial, levou vidas, obviamente algo que é pra combater venha fortemente pro nosso organismo. Muita gente está reclamando. Isso, de fato, aconteceu?
O que a gente percebe é que realmente os estudos científicos, a gente sabe que foi 2020, então os estudos científicos estão cada vez... São quase 3 anos, Exatamente, estão cada vez mais explorados. O que a gente percebe é que realmente existe um eflúvio telógeno agudo, ou seja, uma queda de cabelo pós-Covid. Então, se você teve um Covid, pode ser que depois de 1 a 3 meses o seu cabelo tenha uma queda aumentada, mas é o tempo do cabelo se recuperar. Então, é só tentar respirar, procurar um dermatologista para poder a gente identificar se existe uma outra causa além do Covid de queda de cabelo e assim orientar, porque o cabelo ele tem ciclo. A gente pensa, o cabelo está em repouso, mas não, a gente tem a fase anágena, a fase telógena, a fase catágena e tudo isso é uma complexidade, a gente tem que ver o que está interferindo em cada uma. Ainda tenho mais 2 perguntinhas para fazer para você e uma delas é relacionada à gravidez. Por exemplo, fiz a minha cirurgia, né, minha cesariana, e logo em seguida percebi que por causa da anestesia, parece que minhas madeixas começaram a cair, isso é verdade? E aí a gente vai para uma outra coisa que a gente tem que orientar quem está grávida, quem tem filho, que não é por conta praticamente só da anestesia ou só da cirurgia. A gente sabe que quando a paciente está grávida, ela tem uma ação hormonal no seu corpo e os cabelos eles passam a entrar num ciclo de repouso. Então existe aquela fase de lua de mel no qual a mulher fica com os cabelos bonitos durante a gestação. Mas depois do parto, aqueles cabelos que estavam em repouso, eles voltam ao ciclo capilar e acabam caindo. Então, mamães, depois que seu filho tiver uns 2, 3 meses, provavelmente você vai ter uma queda de cabelo que vai lhe assustar muito. Então, eu sempre aviso para os pacientes, olha, depois do parto, 2 a 3 meses, você vai entrar em desespero, porque você vai perceber que seus cabelos vão cair em uma quantidade maior. Então, existe sim, é um eflúvio pós-parto e a gente tem que orientar nossos pacientes. Vou contar pra vocês, eu ia mostrar uma foto aqui pra vocês, mas depois eu mostro do meu cabelo gigante quando eu estava grávida do Bruno, bem cheio, e depois que eu tive o Bruno, o cabelo continuou bem cheio. Depois começou a cair bastante, mas confesso, tudo que a doutora falou aqui, quando eu descobri a tireoide, eu senti que meus cabelos estavam bem menos, né? E senti que realmente esse cheio, um pouquinho do cheio do cabelo que eu tenho hoje, não nego. São madeixas, é um aplique, verdade, que é meu, né? Comprei, é meu. A dermato um pouquinho de aplique, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Eu sou o tipo da apresentadora que eu não finjo, gente, eu não minto. Se eu fiz, eu faço. E digo que fiz. Mas agora a dermato chegou até a ter um ataquezinho do coração. Então, assim, vamos falar um pouco dos apliques. Eles estão indo embora, tá bem pouquinho aqui, assim, o cabelo tá respirando mais. Eu queria que você me falasse sobre isso. Vou fazer uma analogia, eu acho super interessante em relação aos apliques. É bom a gente falar sobre isso, por quê? Porque eu estou vivenciando e fica uma verdade clara para quem está em casa. Eu acho que a gente tem que ser muito verdadeiro. E eu acho que a gente tem que também ser muito honesto, porque às vezes eu falo assim, ai, não pode alisamento. Mas uma paciente que costuma passar a prancha todo dia, secar todo dia, o dano acaba sendo pior do que o alisamento. Então a gente tem que ver a realidade, entender, ter empatia para as nossas pacientes, para poder se identificar e tentar ter uma melhor rotina e orientar de uma forma mais sincera, mais honesta e tentar ver o que seria melhor e o que se encaixa em cada rotina. Mas vamos voltar aos apliques, né? O que é que o aplique faz? Querendo ou não, a gente bota um peso a mais no seu cabelo. Se seu cabelo tá fraquinho e você coloca mais peso nele, o que ele vai querer? É a quebra. Exatamente, ele vai tender a cair. Então pense comigo, vamos fazer uma analogia. Você tá lá na academia com muito peso nas costas, já tá muito cansado. Aí vem um personal e bota mais peso, o que é que você vai fazer? Não vou aguentar. Exatamente. Assim o cabelo também não aguenta. Exatamente. E não importa qual seja o aplique. Não, existem tipos de apliques piores. E é por isso que a gente entra no outro campo, que aí a gente tem que orientar o paciente. Ah, Amanda, eu sou viciada, ou eu acho que realmente meu cabelo está muito fraco. Então a gente vai orientando para poder aos poucos ela ir tirando e acabando essa dependência. Ai, pronto, tá bem pouquinho aqui, gente, bem pouquinho mesmo. Então a gente vai orientar em relação para cada vez mais tratar o seu cabelo para melhorar a textura dele, melhorar a força dele, fazer um engrossamento dos fios, saber se não tem outra razão aí dessa tireoide, essa deficiência de vitamina, para aos poucos a gente lhe deixar com o seu cabelo natural. Tá vendo, gente? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse cabelão aqui, ó, todinho é da Vanusa. Esse cabelo bem aqui, ó, só esse daqui é da Vanusa misturado.
Então, assim, é importante a gente falar sobre essas coisas. Eu acho que a gente tem que ser muito verdadeiro, a gente tem que ajudar quem está em casa. E, assim, mesmo que seja um aplique diferente, aquele mais moderno, que não agrida, né, o seu couro cabeludo, mesmo assim, o mais interessante é aos poucos você ir percebendo que você pode ter essas madeixas. A outra pergunta que eu ia perguntar para você, é sobre a idade. Se a idade influencia. Por exemplo, você passa uma vida inteira, não vai caindo, mas chega um momento que ele vai cair verdadeiramente, ele vai ficar fraco. Essa questão da idade influencia? Porque eu conheço algumas amigas que têm idade e têm cabelão. Olha, então vamos lá. Claro que existe uma tendência familiar. Sim. Então, a alopecia androgenética, que é o tipo de queda de cabelo mais comum, que é o dos homens que vão entrando aqui, ficando nas entradas, depois vai formando a coroa, ou das mulheres que vai tendo um alargamento da linha média. Isso é geneticamente, então está relacionado com os hormônios também androgenéticos. Mas todo mundo, quando vai envelhecendo, diminui a quantidade de cabelos, diminui a massa do cabelo. Então, a gente chama a questão da redução dos fios pela senilidade. Então, é importante a gente orientar a população que realmente vai diminuir, né? Então pronto, meninas. É verdade, a gente vai diminuir. Então, na menopausa, questão também hormonais, as mulheres têm cabelos finos. E o que aumenta quando a gente olha a percepção é o fato dos cabelos ficarem brancos. Então, isso acaba formando assim, um couro cabeludo mais visível e aí acaba incomodando mais as pacientes. Mas eu vou lhe dar uma outra dúvida. E aí, faz diferença cortar os fios de cabelo de acordo com as fases da lua? Sim. É mito ou é verdade? E é isso, é mito ou verdade? E o fato é que é um grande mito, então não interessa. Eu acho que a positividade e o desejo, eu acredito que fica cheio, fica mais pelo teu sentimento de acreditar. Exatamente, mas não tem relação científica que associe você cortar os seus cabelos em relação às fases da lua. Outra coisa muito curiosa é o fato da pessoa dizer, ai meu Deus, eu vou cortar meu cabelo porque vai fazer eles crescerem mais vai ficar rápido. Mais cheio. Que história é essa? É verdade ou é mentira? Aí a gente vai diferenciar dois conceitos. Então pronto, vamos lá. Primeiro a gente vai pensar, não é o fato de você cortar as pontas que vai fazer o seu cabelo crescer mais, porque o crescimento é determinado pela raiz do couro cabeludo. Mas se você, por exemplo, faz um alisamento ou uma química, você vai ver que as pessoas vão ficando loiras e com as pontas bem fininhas. Então, tem ponta dupla, o cabelo vai quebrando e vai ficando com aquela pontinha mais fina. Então, a gente orienta a cortar para o cabelo ficar com a aparência de mais cheio, porque vai ter menos queda. Porque vai tirar aquela ponta, não tem como ele não ficar mais cheio, vai ficar com né? aspecto mais cheio. Gente, olha, depois da doutora estar aqui no programa e dar todas essas dicas, minha amiga, caia na real. Já sabe, né? O que é mito, o que é verdade, o que você deve fazer, os cuidados que você tem que ter. Realmente tem que procurar um especialista, mas tem que entender o que está acontecendo, né? O importante é você realmente fazer um check-up para saber como está a sua saúde, no geral, e daí então você ter essa aparência maravilhosa com qualidade de saúde. Isso é o que a gente quer, né? Com certeza. Até porque, para você ter cabelos bonitos, cabelos saudáveis, você tem que ser uma pessoa saudável, né? Tem vários memes na internet que a pessoa passa abacaxi, abacate, óleo, vai no cabelo. Não, eu até digo, vai passando, que você tá aumentando os seguidores daquela pessoa que tá trazendo dica pra você, porque você tá todo dia ali, né? Tá todo dia ali pegando essas dicas. Vou te dizer, o final de tudo é que você vai parar de seguir, porque você vai ficar careca. Calma, também, coitada. Não, gente. Olha, porque tem gente que faz aquelas receitas loucas, né? Vamos ser sinceros, é uma mistura de tanta coisa, porque a gente sabe que que acontece? A gente não falou sobre o ciclo capilar, então se espera que com 3 meses, por exemplo, tenha essa queda, e 3 meses depois vai melhorar, porque é história natural. E aí, no final das contas, quem leva a fama de que melhorou? É verdade. A receita mirabolante. Agora você falou uma coisa aí. Não, mas peraí. Eu gostei do peraí, gente. Vamos encerrar com essa? Mas peraí. Quando você falou peraí, o que significa as receitas? Tem alguma receitinha boa que não vai fazer mal? Na verdade, era isso que eu ia falar. Então, assim, o importante é o paciente ter essa noção de que ele precisa cuidar de si. Então, a gente não está aqui para julgar se a pessoa faz uma coisa ou não. Porque ela está tentando ter uma forma acessível. Então, a gente
Outra coisa que eu queria deixar bem clara é que nem é só produto caro que vai ser bom para o seu cabelo. Tem paciente com produtos muito caros, não tem uma resposta que usando um shampoo ou um condicionador mais barato. Isso é uma resposta individual e não existe uma receita de bolo. Então, por isso que a gente reforça a importância de você ter um médico dermatologista para lhe orientar em relação à sua queda de cabelo. Você vê que em nenhum momento eu falei sobre tratamento, porque o tratamento deve ser individualizado. Porque, mais uma vez, queda de cabelo é um sintoma. E a gente tem que fazer um diagnóstico correto. Fazendo o diagnóstico correto, a gente pode fazer o tratamento adequado. Pronto. E para finalizar, é tanta pergunta a babosa que muitas pessoas utilizam com cremes. O que falar dessa receitinha caseira? O que a gente fala? Preferir os materiais que já estão prontos no comércio. Então pronto. Entendeu? Entendeu o recado? Muito bom. Quero agradecer pela sua presença. Acho que todo mundo entendeu, inclusive a Ana. A Ana deve ter entendido tudo direitinho. Tenho certeza que se ela passa quase uns 2, 3, 4 dias para lavar, é por isso que vem um monte de fios, né? Então, vamos prestar atenção. Quem quiser entrar em contato, basta só se ligar aí no Instagram da doutora, tá bom? A nossa querida Amanda. Mas ela vai reforçar para quem tá em casa ouvindo a gente. Meu Instagram é Amanda Tauana Dermato. Tá fácil demais. Obrigada, tá? Continua aqui com a gente. Muito obrigada pelas dicas, eu amei.